Circle of Inevitability, capítulo 1099. Premonição espiritual. Em um local no subterrâneo de Traer, um lugar rigorosamente guardado por vários Beyonders do Eterno Sol Ardente e da Igreja do Vapor e da Maquinaria. Este era um ponto de vazamento do selo que havia surgido antes da construção das catacumbas, mas que foi posteriormente tratado adequadamente e não causou mais problemas. No entanto, se conectado com a praça na cavidade da pedreira próxima, onde o eterno sol ardente e o deus do vapor e da maquinaria eram adorados, juntamente com os pilares de pedra representando ambas as divindades, poderia permitir que pessoas de fora do selo entrassem na Traer da quarta época com certo risco. Embora isso exigisse o poder divino do eterno sol ardente ou do deus do vapor e da maquinaria como uma chave, algo impossível para os cultistas utilizarem, ambas as igrejas ainda insistiam em enviar equipes para se revezarem na guarda do local. Nesse momento, Angoleme chegou à mina abandonada com outros 2 colegas sem sombras, de frente para 3 pessoas vestidas de monge. Vamos começar, disse um monge de cabelos curtos e grossos e barba, acenado para Angoleme. Angoleme reconheceu esse monge como o atual prior do claustro de Vale Profundo, chamado Jack Walton, um homem bastante comum. Certo, Angoleme assentiu em resposta. Sob a supervisão de ambas as equipes de guarda, eles abaixaram suas cabeças e tomaram suas posições, recitando os nomes honrosos de suas respectivas divindades. Raios de sol caíam do topo da caverna, iluminando a mina abandonada. Posteriormente, vapor branco permeou a cavidade da pedreira. Logo, sangue vermelho vazou das profundezas da mina abandonada. O sangue bizarro, resistindo à luz do sol, subia continuamente, enchendo rapidamente a mina. Angoleme, um sem sombra, dissolveu seu medo e hesitação, levantou a cabeça, deu 2 passos à frente e entrou na mina abandonada, pisando no sangue carmesim impregnado de um cheiro sangrento. Outros santos seguiram de perto. Passar pelo poço de sangue permitiria a entrada na Traer da quarta época. Não era uma tarefa simples. O sangue causaria corrupção severa, com o perigo aumentando para sequências mais altas. Reticências. Continente Sul, no meio de uma floresta tropical. Diante de um castelo aterrorizante coberto por inúmeras peles humanas. Franca, Jena, Anthony e Ludwig condensaram lanças de fogo azul-violeta, ardentes e aterrorizantes. Sem que Lumian desse o comando, eles simultaneamente atiraram suas lanças. As lanças de fogo azul-violeta se partiram no ar, rapidamente formando um arranjo que cobria o céu. Suoshi, suoshi, suoshi. Foi como se uma legião militar inteira tivesse lançado suas armas simultaneamente, fazendo com que o céu alto clareasse e fosse tingido com cores brilhantes. Suoshi, suoshi, suoshi. O castelo de pele humana estava completamente coberto por inúmeras lanças de fogo. Os cultistas desenvolvidos pela Escola de Pensamento Rosa usaram todas as habilidades possíveis, mas não conseguiram mudar este cenário apocalíptico. Com um estrondo, a terra tremeu, o castelo desabou, acendendo chamas azul-violeta. Lamentos dolorosos e maldições desesperadas ecoavam entre as chamas, transformando-se em finos fios de gás preto subindo. Ludwig não se importava com o que os cultistas prestes a morrer estavam xingando. Ele deu um passo à frente, cavalgou o vento selvagem e uivou para chegar acima do castelo de pele humana em ruínas, abrindo a boca rachada até a nuca. Oh! Todo o gás preto que subia foi sugado para dentro de sua boca. Lumian estava com as mãos nos bolsos, sorrindo e observando a cena, com uma expressão muito tranquila. Desde romper a linha defensiva externa do castelo de pele humana, até avançar gradualmente e cortar suas esperanças de fuga,
até atacar repetidamente o próprio castelo e destruí-lo completamente. Lumian nunca agiu pessoalmente, permitindo que Jena e os outros agissem livremente e cooperassem tacitamente. Ele era responsável apenas pelo comando central, compartilhando habilidades apropriadas em momentos críticos. Não é forte o suficiente. Franca finalmente se sentiu como uma demônia em meio àqueles gemidos e maldições. O único problema era que o mestre do castelo de pele humana era apenas um sequência 4, suplicante da árvore, abençoado pela árvore mãe do desejo, embora tivesse um grupo de subordinados de sequência baixa e média e numerosos cultistas leais. O castelo de pele humana em si era como um ritual de sacrifício que podia exibir brevemente um poder equivalente à sequência 2, sacrificando muitos humanos, mas fundamentalmente não resistia a um verdadeiro anjo, muito menos a um anjo liderando uma equipe. Sobrepujar os fracos e aniquilar exércitos também é uma forma de guerra, o que ajuda bastante a assimilar o papel do bispo da guerra. Lumian riu e respondeu a Franca. Além disso, a cooperação antes abstrata agora se tornou algo tangivelmente perceptível. O que Lumian não disse foi que ele era essencialmente equivalente a um padre ou bispo da cidade da calamidade ou 001 devido às suas conexões próximas, faltando apenas o aspecto da guerra. Na semana passada, o Senhor Estrela e o Senhor Lua descobriram cada um uma base secretamente estabelecida pela Escola de Pensamento Rosa, ambas entregues a Lumian para serem administradas, dando a ele a oportunidade de iniciar duas pequenas guerras. Ao ver Ludwig consumir todo o poder das bênçãos dispersas, Jena desviou o olhar e disse a Lumian com alguma preocupação: "Eu sei que o continente sul é caótico, mas ter oportunidades para duas pequenas guerras em pouco mais de uma semana, isso não é muito frequente." Lumian riu e disse: "Estes são sinais. Sinais de caos e conflito, sinais de que o apocalipse chegará cedo." Antes que Jena e os outros pudessem responder, Lumian acenou para Ludwig no ar, dizendo: "Vamos voltar. Vamos fazer um churrasco hoje." De acordo com o combinado, além do poder dos benefícios dispersos, todos os outros despojos deveriam ser deixados para os provedores da informação, Senhor Estrela ou Senhor Lua. Na luxuosa vila em Traer que atualmente pertencia a Lumian e seus companheiros. Jena estava usando seda de aranha invisível para cortar e enfiar espetos de carne rapidamente enquanto observava Lumian, que apesar de ter habilidades extremamente fortes de manipulação de fogo, estava usando carvão para grelhar carne. Lumian sorria, relaxado, provando um pedaço enquanto grelhava. Ele não está nem um pouco preocupado com esses sinais. Não que ele não esteja preocupado, mas ele se preocupa quando deveria se preocupar, briga quando deveria brigar e aproveita a vida quando deveria aproveitar a vida, pensou Jena, movendo os olhos sutilmente. Na semana anterior, Lumian, que havia feito algum progresso na digestão da poção do feiticeiro do clima e estabilizado seu estado, estava se comportando normalmente. O relacionamento deles havia retornado ao período anterior ao incidente do vórtice e, além disso, Lumian havia se tornado claramente mais proativo. Mas, a partir de alguns detalhes, Jena ainda conseguia sentir que Lumian estava um pouco diferente de antes. Uma pessoa normal inevitavelmente se sentiria afetada no cotidiano ao se deparar com questões preocupantes. A capacidade de Lumian de se distanciar completamente indicava que ele controlava suas emoções deliberadamente. Mesmo na sequência 2, a divindade traz, em última análise, certas influências permanentes. Jena de repente se sentiu um tanto emotiva. "O que você está pensando?" Franca, que estava ao lado dela, perguntou curiosamente. Jena baixou a voz e compartilhou seus sentimentos recentes com Franca de maneira concisa. Franca franziu os lábios e disse:
Apenas trate isso como uma mudança natural na mentalidade e na percepção que todos vivenciam à medida que envelhecem e que é temperada por várias experiências. Ela parou no meio do caminho. Isso não era verdade para ela também? O mesmo se aplicava a Jenna. Caminhando passo a passo em direção à sua sequência atual, ela havia mais ou menos abandonado algumas de suas insistências originais. Quando Jenna estava prestes a dizer algo, ela viu Lumian jogar um espeto de carne grelhada para o lado, e Ludwig, que de alguma forma havia se movido para lá, mordeu a comida de uma só vez. Alimentando um cachorro? Franca repreendeu Lumian, rindo. Jenna também não conseguiu evitar rir. Reticências. Nas profundezas da Traer da Quarta Época, uma densa neblina isolou a percepção sensorial e a espiritualidade, fazendo com que os edifícios parcialmente destruídos à distância parecessem nebulosos e indistintos. Os sem-sombras preencheram os 30 a 40 metros ao redor com luz solar pura e sagrada, a ponto de até mesmo a sombra de cada pessoa desaparecer. A neblina silenciosa estava bloqueada pela luz do sol, mas a luz não conseguia alcançar mais longe. Angoulême lançou seu olhar para Jacques Valton. O prior do claustro do Vale Profundo, um monge de nível santo, segurava um disco circular incomum coberto de padrões complexos com um brilho semelhante ao de um espelho. Colocado no disco havia um objeto supostamente do brasão da família Louis Gustave, que balançava para a esquerda e para a direita antes de finalmente se fixar em uma determinada direção. Ali, Jacques Valton liderava a busca. O disco era algo que ele havia feito apenas 2 dias antes, derivado de uma revelação. O brasão da família Gustave não era um objeto real, mas uma projeção histórica. Isso não impedia seu papel como um meio de comunicação que apontava para Louis Gustave. Assim que Angoulême e os outros sem sombra seguiram Jacques Valton para uma nova rua, uma sombra negra passou de repente na frente deles. A sombra estava ligeiramente curvada, movendo-se lentamente no cruzamento. À primeira vista, parecia uma pessoa, mas, olhando mais de perto, parecia um aglomerado de líquido preto e viscoso. O fantasma de Montsouris. Angoulême rapidamente identificou a origem da sombra negra. Isso deixou Jacques Valton e outros clérigos da Igreja do Vapor e da Maquinaria confusos. O fantasma de Montsouris não deveria vagar pelo subterrâneo de Traer? Como poderiam entrar na Traer da Quarta Época? Informações sobre o fantasma de Montsouris rapidamente passaram pela mente desses semideuses que não tinham medo de maldições fantasmagóricas, lembrando-os rapidamente de que esse fantasma nem sempre estava presente e tinha aparecido apenas recentemente. Teriam surgido fantasmas de Montsouris na Traer da Quarta Época? E mais de um? Tal especulação surgiu na mente de Jacques Valton e outros santos. Reticências. Na luxuosa vila, Lumian de repente sentiu todo o seu corpo ficar gelado, incapaz de respirar, como se estivesse afundando na água viscosa do rio. No segundo seguinte, seus olhos refletiram uma sombra negra que lembrava uma pessoa idosa curvada. Um fantasma de Montsouris. O coração de Lumian apertou e ele se sentou abruptamente. Ele realmente abriu os olhos e viu que tudo na sala estava completamente normal, sem nenhum fantasma de Montsouris à vista. O que aconteceu? Franca, enrolada num cobertor fino e bocejando, também se sentou. Lumian ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Sonhei com um fantasma de Montsouris." Franca ficou inicialmente atordoada, depois sua expressão tornou-se solene. Para uma demônia, isso pode ser uma premonição espiritual. Ponto.